Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Batistini Talks. Agora com meu amigo aqui, o Rafael Gonzalez. Tudo bom? Tudo bem, Batistini? Seja bem-vindo, hein? Obrigado pela receptividade, Que obrigado honra. pela oportunidade. Obrigado, eu. Bastante tempo que nos conhecemos e é uma honra estar aqui nesse seu projeto Muito tão obrigado. importante. 2 anos já. Uau, o tempo passa. A gente conhece já, acho que 20 anos por aí. 20 anos. Nossa, bastante tempo, Bastante né? tempo. A gente se conheceu quando você estava no Banco Itaú, né? Acho que a gente chegou a se conhecer na época de agência. De agência, também. você estava falando. Foi. Quais foram as agências que você passou? Vamos lá. Transformando peraí, uma história antes- longa numa história curta. Mas antes, Vai queria lá. te dar de presente aqui uma água para você tomar. Queria agradecer ao Alexandre Pinto, a toda a equipe da Le Creuset. Uma aguinha aqui para você tomar. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, Imagina. pelo presente. Pra você tomar. Vamos lá, Batistini. Faz bastante tempo, mas vamos relembrar. Então, eu comecei a minha trajetória na Neo Gama. Neo Gama, é verdade. Foi. Eu fiquei Foi na lá que Neo eu te Gama. conheci, foi lá. Foi. Aí depois acabei passando Na pela Avenida Calia, Monfarrege. lá mesmo. Ainda foi antes, foi na Rua Helena. Com Helena. Lembra que tinha aquele galpão na Rua Helena e Rua é. do Rócio? Sim. E aí, depois disso, eu passei pela Cali Assunção, que era do Grupo É Fischer. verdade, a gente falou, verdade. Fui na Red Cell. Aí, antes do banco, eu estava na Young Rubicon na época. É verdade. Você, antes de ser publicitário, você trabalhou com o quê? Sempre trabalhei com publicidade. Sempre? Sempre. Desde o início, sempre foi algo que eu busquei, sempre foi algo que eu persegui, que eu investi e consegui aí trabalhar nas principais agências de propaganda, também nos principais anunciantes quando eu decidi fazer a transição de carreira. Então, consegui percorrer um caminho. Aí, qual foi a agência que você começou a trabalhar, o Banco Itaú? O Banco Itaú, na verdade, eu comecei a trabalhar no próprio banco, porque nas agências eu passei e atendi por vários concorrentes, mas nunca diretamente com um banco. Ah, é? E aí acho que isso provavelmente despertou ali, de alguma forma, o interesse deles em buscar essa conversa. Ah, que legal. Eu atendi Bradesco, atendi Banco do Brasil, atendi a Caixa Econômica Federal antes de trabalhar no banco. Ah, então você já tinha uma expertise, né? Já. E antes de você... Se a gente fosse fazer um resumo assim, porque você foi publicitário raiz, né? Sim. Pegou uma época muito diferente do que é hoje, né? Embora muita pesquisa, que é o que existe ainda hoje e tal, talvez hoje esteja mais atualizada por causa das IAs, tudo, né? Uhum. A tecnologia hoje é maior. Me conta um pouco assim, o que você mais aprendeu nas agências de publicidade hoje, se você pudesse falar um pouquinho. Acho que a agência ela traz uma resiliência para o profissional. A resiliência de buscar o entendimento do desafio e de principalmente investir o tempo para que você consiga buscar a melhor solução para o cliente. Acho que foi isso que despertou em mim o desejo de fazer a transição, porque quando eu estava em agências eu fui buscar uma formação, então eu fiz a minha pós-graduação em marketing e aí eu queria entender de fato o outro lado do balcão. E foi aí cliente. Exatamente, no cliente, que era até para entender o porquê que eu recebia aquelas demandas, o porquê que elas surgiam. E aí eu falei, preciso entender o que está acontecendo nesses bastidores, porque chega para a gente muitas vezes um pedido mais superficial. Chega muitas vezes aquele desafio que você acaba não tendo todos os ingredientes que levaram à necessidade daquela ação. E foi aí que eu fui buscar uma especialização em marketing para conseguir efetuar uma transição. Dá um exemplo assim de um pedido louco. Um pedido louco, cara, campanhas onde você tinha basicamente, sempre trabalhei, né? A minha origem sempre foi em mídia, então trabalhei dentro da área de mídia nas agências, aquelas campanhas que você tinha algo como 24 horas para colocar lá no ar. Caramba! 48 a gente está falando principalmente quando o mundo era offline de verdade. Né? Então você já tinha os timings que eram Jornal, diferentes. revista, Jornal, revista, rádio, outdoor. mídia exterior, tudo out of home, TV. A própria TV, eu acho que ao longo do tempo ela veio também se adaptando. Na minha época eram 48 horas para você subir um comercial. E aí você tinha algumas exceções que você conseguia eventualmente negociar, mas o tempo para uma subida de campanha ele era mais longo, era uma coisa mais planejada. Hoje você consegue aí literalmente fazer a compra do espaço upload do material e veicular no mesmo dia. E aí depois você, das agências, você foi para... Pro Itaú. Aí você ficou quanto tempo então? Fiquei 8 anos. É bastante. Foi bastante tempo. Cheguei lá na Copa do Mundo da África.
E aí já cheguei numa preparação... Você foi para a África, não? Não fui. Eu cheguei em junho, a Copa começava em julho, e eu cheguei já numa preparação que o banco tinha, um planejamento para trabalhar principalmente a Copa no Brasil em 2014. Então, acho que esse foi o principal briefing inicial que eu recebi, era justamente como que a gente ia se organizar para poder trabalhar esse evento que aconteceu aqui, parece que já faz bastante tempo, mas foi bem intenso. Poxa, que legal. E o que você aprendeu no Itaú? O Itaú me trouxe principalmente a relevância de valores que eu acredito. Quais são? Ética inegociável. Acho que esse é um... Ética é inegociável. Inegociável. Isso é uma frase que você acaba vendo, percorrendo toda a estrutura do banco, ela diversas vezes. Então, você vê ela no elevador, você vê ela na sua tela, você vê ela nos painéis. É escrito isso? É escrito. Hoje eu não sei ainda se faz parte dentro dos valores que eles trabalham internamente. Acho que sim. Não tenho dúvida, né? O banco é um negócio construído na base da confiança. Mas essa provavelmente era a que eu mais me identificava, mas tinham outras nos olhos, paixão pela performance. Então, acho que essa questão da cultura, uma empresa brasileira, então, onde você via a construção da cultura, a implementação, e você vivia e transpirava ela. Acho que essa que era a beleza mesmo, de ter a oportunidade de ter trabalhado no banco, essa foi a beleza que ela trouxe, reforçando princípios que sempre fizeram parte da minha personalidade. E o Itaú, ele também sempre fez campanhas muito voltadas para a diversidade, né? O banco teve diversas campanhas memoráveis, né? Eu acho que eu peguei boa parte delas, né? Então, eu peguei o lançamento do Leia para uma Criança, que era um projeto super ambicioso e um projeto que tinha uma causa muito nobre, que é o de promover a leitura infantil. Então, essa conexão que gerava entre os pais ou, enfim, os responsáveis, lendo para uma criança, esse vínculo afetivo, ele tende a ser reforçado e ser carregado ao longo da vida. Então, essa talvez era uma das campanhas que eu mais gostava. A gente lançou, se não me engano, em 2012. Então, eu tive a oportunidade também de trabalhar em uma meia dúzia de campanhas como essa, aí, filmes memoráveis, campanhas de fato que faziam a diferença na cultura popular. Trabalhei com Rock in Rio, eu trabalhei o primeiro Rock in Rio 2011, 13, 15, 17, 3 Copas, enfim. Acho que eu fechei um ciclo importante lá. Rock in Rio também? Também. Trabalhei com 11, 13, 15, 17, 4 edições. Sabe que uma coisa que eu achei muito louco quando eu fui lá no Itaú, numa reunião, acho que até que foi com você, já lá naquela época, as pessoas não tinham lugares... Não. Como fala? Fixo. E olha que era... Sim. Era uma mudança de mentalidade muito grande. Sim. Que é o que o Google, que essas grandes empresas têm, né? Sim. A pessoa chegar e não ter uma mesa fixa. O marketing sempre foi um laboratório, né? Principalmente um laboratório para implementar iniciativas como essa de cultura. Então, o banco ele investia muitas vezes em trazer esse tipo de modelo mais inovador, mais até pioneiro para a época, e aí começava muito pelo marketing. Então, eu lembro que a gente tinha o dress code, então gravata, 100% social, e aí o marketing começou a ter a liberdade de não ter mais o uso de gravata, você ter às sextas-feiras um relaxamento ali das normas e das políticas. Então, marketing, quando eu saí, já era o sou como vou, era algo assim. Então, a galera sou como eu vou? Era algo mais ou menos assim, o statement que eles usavam, a turma já é de chinelo, de bermuda, então já era um modelo mais parecido com o modelo das big techs. Sou eu, lá sou como eu vou. Era um carnaval horizon, então a galera vivia com bastante liberdade. E aí você foi para onde? Eu fui para a BRF. Que agora é a MBRF. MBRF, exatamente. Marfrig. Teve a compra da Marfrig, a compra da BRF pela Marfrig, e acabou tendo aí a fusão. Mas eu fui... E que unidade você atuou e por quanto tempo? Uau! Na BRF eu fiquei 6 anos e eu cheguei com um desafio de promover uma digitalização do modelo de mídia. A BRF tinha talvez um modelo mais voltado para a compra de mídia tradicional
E aí eu cheguei com esse desafio de implementar uma cultura mais digital. Então, durante desses 6 anos, aí, os 4 primeiros anos, eu desenvolvi a área junto com o que a gente chamava de um lab de performance, que era um monitoramento do que estava acontecendo em ambiente digital em tempo real, toda uma questão de estruturação, de organização de audiências, para poder ser mais assertivo no nosso modelo de compra. E a partir daí eu acabei desenvolvendo a área de CRM, que até então era uma área que a BRF não tinha. É uma área orientada e voltada. É o mailing de clientes? A grosso modo sim, mas era toda a estruturação das informações que você conseguia capturar dos seus clientes. Então, pelo site? A origem depois desse dado, da chegada desse dado, ela era diversa. Então, podia ser pelos próprios canais oficiais, chegava por promoção. Nossa, é bastante coisa, hein? Promoção, eventos. Então, você tinha um desafio tanto no início de conseguir desenvolver ativações onde você tivesse essa captura de dado para, a partir do momento que você tivesse, você tratar ele e aí conseguir cada vez mais trazer uma melhor assertividade nas segmentações do digital. Aí cuidei de ativação, de eventos, então a gente patrocinou o Lola, enfim, mais alguns outros projetos que a gente foi implementando. E nos últimos 2 anos eu fiquei dedicado com a marca Perdigão. Então aí eu cuidava... Do frango? Do frango. Aí eu cuidava da marca como um todo. Aonde que o pessoal arranja tanto frango? Tem todo um planejamento e para esse desenvolvimento, porque o Brasil ele é hoje quanto tempo dura? Quanto tempo demora para nascer um frango para morrer? Para ele ser para ele para baixo? 30 dias. 30 dias? Isso, Ele nasce, daí 30 dias eu posso comê-lo? Em 30 dias ele já é abatido, aí depois tem toda a parte do processamento dentro da indústria e aí ele chega para o consumidor final. Rapaz, o rapaz acaba de nascer, já pode morrer daí 30 dias. Dali a 30 dias. Tem todo um trabalho feito pelo time de desenvolvimento de genética, tem toda uma questão de alimentação, tem muito mito em torno do consumo de carne de frango. Você chegou a ver isso? Cheguei. Eu fui. Quando um ovo nasce, quando o ovo não é um ovo e é um ovo da galinha, é um ovo de que vai nascer uma nova galinha. Quando que o ovo dá errado e vira um ovo? Você tá entendendo a pergunta? Entendi mais ou menos. Mas eu estive e eu acompanhei todo o processo desde a parte onde você tem o desenvolvimento dos ovos, que aí eles vão trazer os pintinhos para dentro da indústria. Os pintinhos. Aí os pintinhos eles são levados para dentro desses parceiros, porque muitos deles eles não têm uma ligação direta, né? O trabalho da engorda do frango ele é feito com cooperado. Então, ele é levado para essas áreas, toda a parte de ração, toda a parte do tratamento é feito pela companhia, e depois eles retiram para efetuar o abate, aí, o processamento da carne. Mas tem muito mito em torno disso, muito mito. Que tipo de mito? Tem o mito do que você usa anabolizante. Para ele engordar logo. Para ele engordar. Cara, isso é um baita mito. Se a quantidade, a escala de produção, ela não permitiria você ter a possibilidade de fazer um tratamento individual com anabolizante. Imagina você ter gente para isso, para depois você conseguir comprar 1 quilo de peito de frango a R$18 no supermercado. Isso é uma conta que não fecha. Então, foi feito um trabalho muito grande da indústria, principalmente no desenvolvimento das matrizes, trabalho genético, para você ter cada vez mais o melhor animal, um animal mais adequado para o consumo que você tem. E aí, para você conseguir depois, a partir dessa matriz, você ter a reprodução e você seguir esse padrão. Porque, no final, é uma indústria alimentícia, mas ela busca aí uma certa padronização também nos seus produtos. Puxa vida. Como que vocês lidavam com o pessoal que é vegano? Cara, o pessoal que era vegano, normalmente era um pessoal que eu buscava negativar. O que significa negativar? Então, como eu tinha toda essa operação orientada com dados, eu tentava não chegar com as comunicações das marcas para essa audiência, com exceção, obviamente, depois quando começou a ter soluções e um portfólio voltado para eles. Quer dizer, você tinha
um algoritmo que cuidava disso. Tinha basicamente uma lista, uma base, onde você depois, dentro das próprias plataformas, conseguia segmentar para que a mensagem... Da mesma forma que você consegue segmentar uma mensagem para que ela chegue numa audiência, você também consegue segmentar para que ela não chegue em uma audiência. Essa era uma audiência que era negativada porque ela agredia, né? Então, você imagina a pessoa que tem ali, ela traz que ela não tem esse consumo por uma questão de sabor ou até mesmo de crença, uma questão de relação com o animal. De respeito. De respeito. E aí você chega com uma comunicação. Então, tinha oportunidade, a gente não trabalhava, com exceção, obviamente, de algumas linhas ou submarcas específicas que as marcas tinham com esse tipo de portfólio que atendia a essa necessidade. E o que motivou a sair da BRF? 15 anos. Você quer... Tem alguma questão mais... aliás, eu tenho. O que você aprendeu profissionalmente na BRF, que te acrescentou profissionalmente? Eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil como ele é. E quando eu falo de conhecer o Brasil como ele é, muitas vezes a gente vive dentro do nosso ambiente, do nosso círculo, e acaba não entendendo os desafios que o país tem. Quando você tem um portfólio... porque você viajou muito? Além de viajar, você acabava acompanhando o volume que era transacionado por portfólio. Você tem as proteínas de entrada, e você tem, obviamente, todos os outros SKUs e produtos, que aí tem já um valor agregado dentro da pirâmide. E aí você vê o volume das proteínas de entrada sendo basicamente o único acesso à alimentação de parte do país, você começa a ter uma dimensão diferente. Eu vim de um ambiente que era um ambiente financeiro, onde, obviamente, você tem... Ali você vivia dentro de um contexto bem privilegiado, nesse sentido. Você tinha acesso, até porque... Hoje o banco sempre se relacionou com todo tipo de cliente, mas, obviamente, que ele sempre priorizou o cliente de alta renda. Você tinha bastante acesso a informações de consumo, e aí você vai para uma empresa de bens de consumo super democrática, que ela tem desde um portfólio que é voltado para as pessoas com um potencial de renda maior, até mesmo a proteína de entrada. E aí você olha o mercado de proteína de entrada, você percebe como o país tem desafios. Então, acho que isso me trouxe um senso de realidade que eu acredito que eu não tinha, mesmo com todas as pesquisas e todos os dados e todas as informações que a gente conseguia ter acesso na época quando eu estava dentro do banco. Assim, o Brasil é um país que tem desafios enormes nesse sentido. Eu acho que essa questão, as duas empresas brasileiras, então também sempre privilegiei ao longo da minha trajetória trabalhar em empresas nacionais, em buscar essa proximidade com o mercado local, né? Diferente de outras empresas de outros segmentos que tem um problema localizado numa determinada região, desliga a operação e vai para outra área, né? Aqui não. Aqui a gente via, sim, essas empresas cuidando, porque, obviamente, é dali que elas vão tirar o retorno para um futuro mais sustentável. Então, empresas nacionais, assim, eu também sempre privilegiei. Tive até algumas outras oportunidades, mas sempre gostei, assim, de trabalhar em empresas que tinham uma origem, né? Aqui no Brasil. Como que a sua vivência na BRF mudou a sua visão de negócio de forma para atuar como empresário hoje? Olha, eu acho que ela me colocou muito mais num contexto do varejo. É que eu não falei, gente, mas o Rafael hoje é CEO da Próspera. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Boa. Aqui, eu acho que a BRF ela me proporcionou a oportunidade de me conectar com um ponto de venda. Diferente do banco que tinha a sua transação acontecendo dentro das agências físicas ou até mesmo do ambiente digital, o maior volume que é transacionado pela BRF, obviamente, acontece no varejo físico. Eu acho que essa proximidade com o varejo me despertou ali quase que aquela semente de, mais uma vez, eu vou entender um pouquinho mais sobre esse contexto, entender um pouquinho mais sobre esse mercado, porque ele está em ebulição. Ele está em transformação. E aí eu, obviamente, tive a oportunidade aí de, ao longo dessa trajetória,
trazer alguns aprendizados e ensinamentos que hoje eu consigo colocar em prática na Próspera. Entendi. Na sua visão, quais as diferenças essenciais de mentalidade, agilidade e alocação de recursos entre uma grande empresa como a BRF e um negócio de empreendedor? Pergunta boa essa. Né? Eu acho que a grande diferença que eu vejo é que na BRF eu era parte de uma engrenagem infinitamente maior. Né? Então eu tinha um olhar ali, principalmente nos últimos 2 anos, dedicado exclusivamente para uma marca. E na Próspera, obviamente, guardadas as devidas proporções, inclusive do tamanho do negócio, eu consigo ter essa visão mais ampla, podendo olhar não só, obviamente, ali os resultados, que eram os resultados que eu acompanhava quando eu era o responsável pela marca, mas o resultado da empresa como um todo. Então, desde a análise da construção do DRE do mês até mesmo para as questões táticas do dia a dia, as questões relacionadas à operação, as questões relacionadas à gestão de pessoas. Então, acho que esse olhar, hoje na Próspera eu consigo trazer esse olhar mais executivo, mais corporativo para uma empresa de uma dimensão menor. Hoje nós somos em 85 pessoas diretas, então é uma empresa tem um porte, vem num franco crescimento ao longo dos últimos anos, mas poder ter o olhar do todo, eu acho que é o que me agrada, de você poder olhar desde os investimentos, passando pela despesa, passando pela receita, conseguir planejar os próximos passos à luz dos objetivos que você determina e traça como meta para o ano. Você quis manter algum processo que você aprendeu nas empresas que você passou dentro da Próspera? A primeira coisa que eu fiz foi, junto com o time, implementar uma cultura. Então, quando eu cheguei, a cultura já estava começando a ser desenhada. Então, tem lá muito dos traços que a Próspera, ao longo dessa última década, a empresa fez no ano passado, completou 10 anos de aniversário, ela já tinha esses traços, o que a gente fez foi organizar e implementar. Então, acho que esse foi o primeiro ponto que a gente buscou, foi justamente essa valorização dos profissionais e aí ter um entendimento, obviamente, de o que seria valorizado pela empresa e quais eram ali as principais alavancas que a gente iria valorizar nessa jornada. E, Rafa, e qual o posicionamento hoje da Próspera, do seu negócio hoje? Em que segmento você compete? Tá. Qual o valor de entrega? E quem é o seu cliente ideal? Tá. Vou começar pelos clientes, né? Então, hoje, a Próspera, Battistini, ela está muito bem posicionada no varejo. Então, nós temos aí alguns varejistas trabalhando agora é a hora do merchan, conosco. A gente tem alguns varejistas trabalhando conosco, assim, os maiores, eles de alguma forma operam com a Próspera, eles trabalham, alguns de uma forma mais próxima, outros de uma forma mais pontual. A gente trabalha também para a indústria, então esse foi um trabalho que, desde que eu cheguei, junto com o time, eu tenho buscado implementar, então como trazer novos clientes, novos parceiros da indústria. Atendemos também as agências, então tem diversas agências que nos procuram, e aí elas nos procuram exclusivamente relacionado à produção e à parte do serviço. E o que a Próspera ela faz? Né? Então, a Próspera ela é uma empresa que ela nasceu de produção, então ela efetua toda a parte de produção de um ponto de venda. Tudo que você vê dentro de um supermercado, a Próspera pode e talvez tenha produzido. Né? Então, quando você olha para impresso, toda a parte de impresso, toda a parte do impresso do material de ponto de venda, toda a parte de cenografia, toda a parte de mobiliário que você vê. Então, ela nasceu com essa característica e ela vem evoluindo. Então, a gente também é uma agência. Então, temos alguns clientes que a gente opera no que a gente chama do end-to-end. Então, trazendo essa inteligência também criativa de planejamento, passando pela produção até a instalação desse material. Então, a gente consegue em alguns clientes operar dessa forma, em outros clientes a gente trabalha só com a produção, a gente acaba se adequando aí às necessidades. E o que a gente faz, Battistini? A gente é uma empresa voltada para o varejo,
Então, a gente está muito próximo do trade marketing, a gente está muito próximo do retail media, a gente está muito próximo dos treinamentos, das ativações, buscando aí gerar diferenciação dentro do ponto de venda, trazendo também a personalização, né? Acho que esse é um dos desafios que hoje a gente percebe que a indústria tem. Então, como que você consegue traduzir, seja um posicionamento, seja um desafio que você tem no ponto de venda, ele de fato é ali o local mesmo da conversão. Então, acho que a Próspera traz isso e agora também, obviamente, com uma operação voltada também para o digital. Então, a gente consegue acoplar ele e aí ter uma estratégia mais 360 e trabalhando ela de ponta a ponta. Tá. Como você está inovando e se diferenciando dos seus concorrentes? Boa. A gente tem um comitê de inovação. E aí você comentou sobre o que eu trouxe, né? O que eu procurei implementar, que eu vim do ambiente corporativo. Então, uma das coisas, tem alguns comitês e um deles é de inovação. E esse de inovação, ele vem justamente responder a parte dessa pergunta. Então, como que a gente consegue trazer uma experiência mais imersiva, né? A gente hoje tem à disposição de nós todas as telas, você tem a possibilidade de gerar interatividade, mas você pode trabalhar no sensorial, você pode trabalhar também com outras coisas que façam com que você tenha outras soluções que tragam destaque para dentro do ponto de venda. Então, não tem uma fórmula do sucesso. Eu acredito que é uma integração de iniciativas que gera diferenciação. Acho que hoje, talvez, uma das características que nos coloque numa posição de destaque é a integração. Então, o fato de ter integrado toda essa operação a serviço de um objetivo único, muitas vezes faz com que você não tenha, durante esse processo, eventualmente a perda de um alinhamento. Você acaba tendo, de fato, ali no final, um produto mais alinhado aos objetivos, mais alinhado a um briefing. Então, acho que essa integração faz com que a gente traga uma velocidade maior e seja extremamente competitivo comparado com os nossos concorrentes que muitas vezes precisam buscar uma terceirização ou trazer um outro parceiro para conseguir fazer uma operação de ponta a ponta. Que estratégias de crescimento? Expansão territorial, nicho, assim, parceria, produto? A gente tem evoluído dentro do varejo, né? Então, a gente sempre esteve mais orientado e voltado para o varejo alimentar. A gente vê aí um avanço também do varejo quando a gente olha principalmente do pharma. Então, a gente percebe bastante oportunidade, talvez se a gente olhar a maturidade, o varejo alimentar ele tem uma maturidade maior, até porque ele já tem uma operação nesse sentido construída há mais tempo. E, obviamente, a oportunidade de crescimento é como que nós conseguimos ser mais eficientes, surpreendendo os nossos clientes, porque o mercado é grande e tem bastante demanda. E se a gente conseguir, inclusive com os nossos clientes dentro de casa, já trazer uma eficiência e contribuir dentro da estratégia dos desafios deles, sem sombra de dúvida, a gente já consegue ter esse crescimento orgânico. Como que você estruturou a sua cadeia de suprimentos? Suprimentos, hoje a gente tem pessoas responsáveis que centralizam toda a compra, então de todos os insumos, de toda a matéria-prima que é utilizada. Porque muita coisa é desperdiçada, né? Muita coisa é desperdiçada, mas aí o time de suprimentos ele fica responsável por garantir a procedência. Então, a gente é extremamente rigoroso com relação à procedência, porque todo o material que a gente utiliza é material certificado. A gente usa madeira. Então, toda madeira tem o selo FSC. Dá uma dó, né? Selo de origem. Exatamente, porque no final a gente sabe que dentro desse cenário competitivo você consegue trazer algumas eficiências, mas aí a gente volta lá atrás quando a gente fala que ética é inegociável, então é melhor sim você ter um investimento um pouquinho maior para você conseguir ter um produto não só de mais qualidade, mas também que respeite as regras. Então, a gente tem esse time de suprimentos, ele está mais orientado para a compra. E aí a gente, dentro do nosso processo, a gente tem algumas áreas que são responsáveis pela utilização, mas sempre com bastante oportunidade nesse sentido, até porque o mundo muda e eu ouso dizer que, principalmente nesse ambiente mais competitivo que é o varejo, as coisas mudam com um pouco mais de velocidade. Então, tem muita coisa que você já está num processo, muitas vezes produtivo, que você tem que fazer algum ajuste, alguma adaptação. Então,
tem bastante oportunidade nesse sentido. Quando você define escalabilidade para o seu negócio, quais são os gargalos operacionais? Você já identificou e como pretende superar isso? Olha, o gargalo que nós tínhamos era um gargalo físico. Então, de local, você fala? Isso, exatamente. A gente tinha ali um espaço físico que a gente entendeu que ele já estava limitando o nosso processo de expansão. Então, fizemos um investimento, agora com um novo espaço físico próximo ao lado. São 3 imóveis para cima de onde nós estamos para conseguir aumentar. Você saiu de lá, né? Onde eu fui? Foi. Agora a gente está na parte... É no Butantã ainda, mas é do outro lado. Você esteve ali perto da Corifeu, agora é do lado ali da Vila Indiana. Inclusive, você precisa fazer uma visitinha. Eu vou lá. Se você pudesse revisitar sua carreira como executivo, tem alguma questão que eu não tenha perguntado à Próspera que você gostaria de reforçar? Tem algum? Acho que... Deixei de perguntar. Não, acho que a gente percorreu bem. Tem o site da Próspera? Tem as redes sociais. www. Prosperaproduções.com.br. Prosperaproduções.com.br. Isso, só procurar também em todas as redes por Próspera Produções, que a gente tem perfil em todas elas. Ô Rafa, se você pudesse revisitar sua carreira como executivo, que conselho que você daria ao Rafael nessa época? Lá no início? Uau! Que conselho que eu daria para o Rafael lá de trás? Eu lembro que um dos... Olha aí o site, né? Boa. Eu lembro que um dos principais conselhos que eu recebi, e foi algo que ao longo do tempo eu utilizei, era potência não é nada sem controle. Eu acho que quando eu cheguei... Como é que é? Potência não é nada sem controle. Um dos primeiros feedbacks que eu cheguei de agência. Então, cheguei ali animado, cheguei ali com uma voltagem talvez mais elevada. E aí esse foi o primeiro feedback que eu tomei. E acho que ao longo do tempo eu internalizei ele, mas pensando assim, o que eu falaria, esse feedback ele foi muito construtivo para mim, porque eu era muito mais um doer do que necessariamente um cara que também conseguia se planejar e se organizar, né? Meu objetivo era sempre muito produzir, mas se você produz sem direcionamento, se você produz sem uma orientação, talvez você esteja desperdiçando o seu ativo, que é o tempo. E talvez o meu feedback para o Rafael lá de trás cara, investe o seu tempo e toma cuidado porque ele é contínuo, ele é constante e ele é o principal ativo que você vai ter daqui para frente. Eu acho que o ambiente executivo e o ambiente corporativo, Battistini, muitas vezes ele nos coloca, cara, numa corrida onde a gente literalmente sai no automático. E aí o tempo de reflexão ele é importante. Eu acho que hoje é o que eu tenho na Próspera, que é a possibilidade de me planejar com mais assertividade. Fazendo uma metáfora, você tem aquele jogador que corre o campo inteiro, acaba o primeiro tempo, talvez você tenha corrido e não tenha produzido tanto, ou você poderia ter produzido melhor. Hoje eu já sou aquele cara um pouco mais veterano, onde a bola chega e eu já distribuo ela com mais qualidade, eu já olho o jogo de uma forma diferente. Acho que o meu conselho, sem sombra de dúvida, seria o tempo. É o principal ativo que você tem, não só dentro da sua carreira, mas principalmente na sua vida. Sensacional. Como você quer que o seu negócio esteja daqui 5, 10 anos? Daqui a 5 anos? Cara, eu acho que aqui, Battistini, eu acho que o grande desafio é a gente permanecer nesse crescimento sustentável. E por que eu digo crescimento sustentável? É porque é um crescimento onde a gente respeita as relações. E a gente respeita essas relações porta para fora e porta para dentro. Então, onde eu gostaria que o negócio estivesse daqui a 5 anos, obviamente com um tamanho muito maior do que ele tem hoje, mas que ele continuasse com esse respeito que é algo que existiu ao longo desses 10 últimos anos e que a gente valoriza muito. E esse respeito não só porta para fora, mas também porta para dentro com as pessoas que fazem e que vivem e vivenciam a Próspera. Cresceu, né? 188, né?
Não, quantas pessoas? 85. 85. 85 diretos. Aí tem mais alguns outros parceiros indiretos. E qual o legado que você quer deixar agora como empresário, né? Porque sempre foi funcionário. Eu acho que eu ainda estou, talvez, nessa posição, né? Principalmente com a Próspera Digital, ainda me perguntando um pouco sobre isso. Acho que fiz a transição tem 1 ano, continuo na parte da operação da Próspera respondendo. Então, tem o fundador, que é o acionista, e aí dentro da digital, no qual eu tenho uma participação, essa eu acho que é uma pergunta que eu ainda não tenho uma resposta. Eu ainda estou me questionando muito sobre legado, sobre o que a gente quer também construir com essa empresa, né? Eu acho que eu tateei várias iniciativas, vários caminhos nesse ano. É que você é muito analítico, né? Sou. Porque como você veio de mídia e Sim. você analisa muito, né? Eu tateei, mas eu não, na Próspera Digital eu sinto que a gente acaba tendo ainda uma oportunidade interessante de construir uma diferenciação. Eu faço leitura de cenários, eu diria. Então, eu tenho essa facilidade, acho que esse ambiente corporativo me proporcionou isso também, me treinou de alguma forma para conseguir ter essa visão mais criteriosa, muitas vezes um pouco mais rápida. Mas essa pergunta em si, eu ainda não tenho uma resposta. Não tem problema. E é bom isso. Cara, eu acho que essa também é uma das dificuldades dentro do ambiente corporativo, porque nem sempre você vai tem ter resposta para tudo. E muitas vezes você acaba tendo a necessidade, aí que eu acho que entra toda a questão de ansiedade, toda a questão também que você acaba desenvolvendo justamente por essa pressão e essa do imediatismo, né? De você conseguir se posicionar, de você ter basicamente uma opinião para tudo. E em alguns momentos, que não tem, uma maior reflexão, né? Tem alguma questão da Próspera que eu deixei de perguntar, que você gostaria de falar? Queria considerações finais sobre a Próspera. Sobre a Próspera? Vamos lá. Com um convite ou... Um convite ou você fazer algum comentário para quem não conhece. Boa. Bom, como eu comentei, a Próspera tem 10 anos de existência, então complemento... Boa. Ainda bem que temos a oportunidade de não ao vivo, né? Editar. 37, você corta. E essa é a parte ruim, porque você tem que se programar para falar. Pode ir? Pode. Boa. A Próspera, como eu comentei, ela tem 10 anos de existência, então caminhando aí para o seu 11º ano, e eu quero fazer um convite a essa audiência maravilhosa do Battistini, que é uma referência dentro do mercado de atuação, dentro desse ambiente da indústria do luxo, para que vocês conheçam, para que vocês entendam e para que a gente possa prosperar juntos. Obrigado. Merchanzão. Eu queria te fazer umas perguntas agora e você vai me responder o que você acha delas. Tá tudo bem com o merchan? Tá, o merchanzão ficou merchanzão? Não, ficou bom. Ficou? Ficou tranquilo. Vamos lá. O que você aprendeu dos seus pais? O que eu aprendi dos meus pais? Cara, e essa é uma pergunta importante até pelo momento que eu vivo, assim, né? Mas minha mãe sempre disse, não me envergonhe. Eu acho que essa... Nossa, é rigorosa, hein? Não me envergonhe no sentido de não faça nada errado, não faça mal para ninguém, não queira o que é dos outros. Eu acho que a ética é inegociável, por isso talvez que eu tenha uma afinidade tão grande com essa palavra, mas... A sua mãe já falou isso exatamente para você? Não me envergonhe? Falou. Quando eu era pequeno, justamente porque... Acho que foi importante, sabia? Porque ela traz, eu acho que a gente, basicamente, a gente tem que temer a Deus. E a mãe. Aos pais num segundo e a justiça num terceiro, né? Então, quando você falta alguma dessas pontas, muito provavelmente você vai fazer alguma coisa que talvez não seja bacana. O que você pensa sobre casamento? Casamento é a instituição mais maravilhosa que eu acho que a sociedade possui, né? Eu sou casado há 17 anos, então completei esse ano, sou extremamente feliz e acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu acho que quando você cria o laço, um companheirismo, quando você tem o amor, você tem um propósito de vida.
Eu acho que o casamento, ele é o primeiro passo disso. Eu acho que a paternidade, no meu caso, né, os filhos, é o que acaba complementando esse ciclo contínuo da vida. Filhos? Filhos, tenho 2. Uma menina de 15, o que você pensa deles? E um menino de 11. Que me orgulham todos os dias. É o seu sentimento, as palavras que eu falar, é o seu sentimento em relação a isso, tá? Tá. Filhos? Filhos, eu acho que eles são a continuidade do casamento. Eu acho que eles vão pavimentar algo que você, a partir do momento que você tem, quando eu falo de um casamento, menos sobre formalidade, mas muito mais sobre essa relação entre um casal, eles pavimentam e eles florescem. Então esse caminho fica muito mais divertido, colorido e completo. O que você pensa da sociedade atual? Preciso responder? Cara, eu acho que é uma sociedade doente. Eu acho que é uma sociedade doente com deturpação de alguns valores. Acho que é uma sociedade hoje que ela tem dificuldade com o contraditório. Acho que o contraditório ele ajuda a gente a formar opinião. E eu entendo que hoje a gente tem aí uma sociedade com mais dificuldade nesse entendimento e principalmente nessa questão da perda de valores. É que eu estou falando menos desses valores tradicionais, mas muito mais dos valores que são os valores básicos. Respeito, honestidade. Acho que hoje em dia a sociedade talvez não valorize tanto como ela já valorizou num passado não tão distante. Um lugar? Portugal. Você é português? Meus pais. Ah. Um desprezo. Algo que te dá um asco, assim. Corrupção. O que você não faria de novo? O que eu não faria de novo, eu teria que ter feito. Não tenho nada. Que eu tenho um arrependimento que eu deixaria de... ou que eu faria diferente. Assim, eu me arrependo muito mais sobre o que eu deixei de fazer do que efetivamente sobre o que eu fiz. O que você faria de novo? Eu faria de novo, eu casaria novamente, eu teria os meus filhos. Sem sombra de dúvida, esse foi o maior acerto da minha vida. O que você diria... Bom, você já respondeu. O que você diria ao Rafael? Rafa, queria agradecer a sua presença de hoje. Foi maravilhoso te reencontrar e poder aprender com você hoje. É isso, Batistini. A honra é minha. Prazer rever. Prazer. Bastante tempo que nós não nos víamos pessoalmente. Acho que 1 ano e meio, né? Por aí. Pelo menos 1 ano e meio, 2. Para mim é uma honra ter sido convidado, estar junto com esse seu projeto. Você vai estar no livro, no próximo livro. Que bom. Que eu acompanho e consumo seus conteúdos, seus shorts, suas redes sociais. Você vai estar logo, logo. É isso aí. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!